Aleluia. Ore calabacharabacantarabalabas. Ore calabachore-canderebasoriandarabalabas. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado pela Tua salvação em nossas vidas. Não merecíamos, estávamos, Senhor, como ovelhas desgarradas, que não tinha pastor, mas agora estamos na Tua presença, para Te adorar, para Te exaltar, para Te engrandecer. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, nós Te agradecemos pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, podem sentar. Aleluia. Saiam, quando saírem, tenham o coração grato, tenham este momento como um momento de renovo, como um momento de renovação da sua aliança com Deus. Amém? Antes não merecíamos, antes não tínhamos nem sequer esse direito. Sabe disso? Éramos como ovelhas desgarradas. Andávamos segundo os desejos da carne, a Bíblia diz. O que a carne pedia para fazer, fazia, né? Vai ali se prostituir. Aí a pessoa ia. Aí outros, não, eu abomino isso daí. Mas aí a carne dizia, vai adulterar. E a pessoa ia lá e adulterava, né? Aí a carne dizia, seja desonesto. Aí a pessoa ia lá e era desonesto. Mas agora, santificados em Cristo, né? Nessa nova vida em Cristo, nós agora temos uma nova natureza. E vamos falar um pouco sobre isso. É a mensagem que nós vamos trazer nesta manhã. Santificando Cristo em nossos corações. Isto é o que ocasionou a mudança em nossas vidas. Amém? Leiam comigo 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 15. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus. Mas santificai a Cristo. Repitam comigo. Santificai a Cristo. Continuando. Como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão. Fale assim, com mansidão. E respeito a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificai, honre como santo, consagrando-o em seus corações. Amém? Eu já quero tirar da mente de vocês algumas coisas que eu vejo até crentes, até mesmo pregadores falar isso. Quem já ouviu a frase aqui, até na Shalom já ouvi, para ser sincero. Quem já ouviu a frase aqui, eu não sou santo? Já ouviram essa frase? Eu não sou santo? Biblicamente isso está errado. Então, comece a mudar seu pensamento em relação a isso. Eu não sou santo. Paulo falou que nós somos santos em Cristo. Amém? A ideia de dizer eu não sou santo, eu até entendo, mas está errado. Tudo que está fora da Bíblia está errado. Pode ter até uma boa intenção com isso. A ideia de dizer eu não sou santo é que a pessoa entende a santidade de duas formas. Ou ela está se referindo à santidade no sentido, eu acredito que não é essa a segunda opção que eu vou falar, entre nós. Ela deve estar possivelmente no conceito dela, entendendo que santidade, que se refere à Bíblia, é apenas no sentido perfeito de Deus. Então, quando a pessoa diz eu não sou santo, ela está querendo dizer eu não sou perfeito. Mas o conceito de santidade da Bíblia não tem a ver com perfeição nesse sentido para nós, tem a ver com Deus. Deus é santo e Deus é perfeito. Amém? A santidade dele é plena, é completa.
a nossa santidade, aí eu vou explicar sobre isso. Então, primeiro, Pedro está dizendo que nós, como cristãos, devemos santificar a Cristo em nossos corações. Aonde é que nós devemos santificar? Em nossos corações. Então, por exemplo, a palavra santificação, preste atenção a isso, no hebraico é kadosh. E no grego é ágios. Então, kadosh no hebraico, no Velho Testamento, e ágio no Novo. Que literalmente, de uma forma simplificada, como eu gosto de pregar, né, quer dizer separação, dedicação ao serviço do Senhor. Amém? Então a palavra santificar quer dizer dedicação ao serviço do Senhor e separação ou consagração a Deus. Toda pessoa que aceitou a Jesus como seu Salvador, ela se torna santo. Mas aí eu vou explicar alguns detalhes desta frase, desta ideia. Primeiro, lá em Tessalonicenses, agora não sei se é o primeiro, acho que é 1 Tessalonicenses, eu não anotei, 5:23, diz assim, que nós devemos estar santificados em nosso corpo, alma e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. Todos nós somos formados de três, é isso mesmo? Aí. E agora que o Deus de paz vos torne santos em todos os aspectos. Vos torne, não quer dizer que você não é santo, é que ele está se referindo a todos os aspectos. E eu vou explicar por quê. Porque existe a santificação instantânea e existe a santificação progressiva. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele está dizendo, vos torne em todos os aspectos, não é? No sentido de que você ainda vai ser santo lá na eternidade. Em todos os aspectos. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, existe a santificação instantânea que acontece no teu espírito. Instantaneamente o teu espírito passa a ser santificado de forma plena. Amém? Por quê? Porque só se pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Só podemos nos conectar com Deus se nós estivermos santificados no nosso espírito. Mas tem a alma e tem o corpo, que nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. E Paulo está dizendo, em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a santificação, no momento que você aceitou a Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu quero seguir, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu vou me batizar, eu já estou batizado. Nesse momento que você tomou essa decisão, acontece a santificação instantânea no teu espírito, para você poder reconectar-se com Deus. Sem essa santificação instantânea, você não tem essa conexão. Tá. E aí, nós vamos considerar alguns aspectos da natureza da santificação, que é a separação. Lá em 2 Timóteo 2:21, diz assim, 2 Timóteo 2:21. De sorte que, se alguém se purificar, se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Se mantiver puro. Aqui, note que essa santificação, ela é uma santificação que tem que ser mantida. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Então aqui o apóstolo, ele está usando a figura de um vaso, de um utensílio,
em que você, sendo esta figura, tem que se manter sempre puro, sempre limpo, para fins honrosos do dono da casa. Então, o dono da casa, ele vai ter sempre o desejo de pegar aquele vaso que ele acha especial, limpar, ter o cuidado para não quebrar, porque ele quer sempre colocar em um lugar da casa que ele acha conveniente. Amém? É assim que é a figura desta passagem, usando o utensílio, o vaso, como alegoria. E aí, também, a palavra santificação tem a ideia não só de purificação, não só de separação, como também a ideia de dedicação. Dedicação. Em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Deus vivo, que apresenteis você. Quem apresenta é quem? Você. Amém? Então, eu apresento, aqui está o Senhor. Senhor, aqui está o meu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu apresento. Eu chego para Deus e digo: Senhor, aqui está o meu corpo. E aí tem uma passagem que eu não anotei, que lá em Romanos, que diz assim: assim como vocês apresentaram os corpos de vocês para o pecado e se tornaram escravos do pecado, agora apresentem os membros de vocês para a santificação no Senhor. Amém? Então antes eu apresentava, vinha aquele desejo do adultério, eu ia lá e fazia. Vinha um desejo de ter vícios, eu ia lá e me viciava, né? Tinha um desejo de ser desonesto, eu ia lá e fazia tudo isso. Eu apresentava meus membros, meu corpo, né? Meu olhar para o que não devia, para o pecado. Agora Paulo está dizendo: apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então você apresenta, está aqui, Senhor, eis-me aqui. Todos os dias você tem que apresentar o seu corpo e a sua alma ao Senhor. Todos os dias. Aprenda, eu faço isso quando eu acordo: Senhor, aqui está o meu corpo, aqui está a minha alma. Vou sofrer influências, vão ter pressões do mundo para mim durante o dia todo, mas eu te apresento meus braços, apresento meu corpo, apresento meus olhos, as minhas palavras, né, para ti, Senhor. Então esta é a ideia da santificação por dedicação. Santificação por purificação, está em 1 João 1, 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O versículo 9, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a santificação por purificação, ela é ocasionada pela minha comunhão com Deus, pelo confessar os meus pecados a Deus, e Ele então faz o quê? Nos purifica pelo seu sangue. Amém? A santificação por consagração, 1 Pedro 1,15. Santificação por consagração. Mas, assim como é santo, quem? Quem é santo aqui perfeitamente? É Deus. Amém? Aquele que os chamou. Quem chamou a nós? Deus. Amém? Olha só aqui. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Aí completa com aquela ideia que nós devemos nos tornar santos em todos os aspectos. E aqui está dizendo: sejam santos vocês também em tudo, em tudo. Quando eu estiver fazendo negócio, quando eu estiver pagando, né, entre pagar ou não pagar minhas dívidas, eu vou pagar porque isso faz parte da santidade. Amém?
quando eu estiver pensando em falar mal de alguém pelas costas, opa, minha boca não é para isto, é para a santificação, em todos os aspectos, corpo, alma e espírito, né? Quando eu estiver pensando em fazer alguma coisa que não agrada a Deus, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, a igreja tal, eu vou fazer porque, né? Não, santo em todos os aspectos e em tudo que eu fizer. Então, assim como aquele que nos chamou é santo, nós também devemos ser santo em tudo que formos fazer. E em todos os aspectos da nossa vida, corpo, alma e espírito. E também a santificação, ela traz a ideia de serviço, de servir, consagração. Então, é aquela prestação de serviço ao reino de Deus. Tudo aquilo que eu vou fazer com que impulsionem a igreja, o trabalho, né, o andamento e a minha vida espiritual, servindo também a outrem, não só a igreja aqui como um local, mas servindo também a alguém. Então, é o aspecto da santificação por serviço. Então, nós temos a natureza da santificação por separação do pecado para Deus. Temos o aspecto da salvação por dedicação, né? Eu dedico o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Temos o aspecto da santificação por purificação, e aí não é uma purificação nossa própria, tipo assim, eu vou me lavar e vai ficar tudo bem. Não, eu vou me lavar no sangue de Jesus, amém? E aí eu confesso os meus pecados e o sangue de Jesus me purifica. E tem o aspecto da salvação, da santificação por consagração e por serviço. Dentro desses aspectos que eu mencionei, eu já falei antes, a santificação ela ocorre de duas formas. Instantaneamente, no momento que você aceitou a Jesus. Aceitou a Jesus, o processo de santificação já vem para poder te conectar com Deus que é santo. Amém? Então, o teu espírito já se torna uma nova criatura. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo. Lembra? Santificai a Cristo em vossos corações, acabamos de ler. Se alguém está em Cristo. Muito bem. Uma vez que aceitamos Jesus, instantaneamente o processo da santificação ocorreu dentro de nós. Já nos separou, já nos consagrou para Deus. Amém? O segundo aspecto é a santificação progressiva. Fale comigo assim, santificação progressiva. Então, primeiro vamos lembrar que a palavra santificação faz a ideia de consagrar-se, não é isso? Santificação é dedicar-se a Deus. Santificação é se purificar através do confessar os nossos pecados e Jesus nos purificar. E a santificação tem o aspecto de serviço, de consagração. Amém? Então, esse é o aspecto da salvação. Ela ocorreu instantaneamente no nosso espírito, mas agora ela deve continuar ocorrendo progressivamente na nossa vida. Ela ocorre instantaneamente, quando aceitamos a Jesus, e ela também tem um aspecto gradativo. Essa parte da santificação no nosso espírito é Deus que faz. Você não pode fazer nada quanto a isso. É Ele que te santifica para você se conectar com Ele. Amém? Quando você aceitou a Jesus. A parte da santificação gradativa é você que faz. Como, pastor? A Bíblia, lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que devemos em todos os aspectos, amém? Nos manter puro. E lemos também em Romanos, que diz o quê? Em tudo que nós fizermos, amém? Tudo que nós fizermos. Então, nós agora temos a responsabilidade de nos mantermos santos.
E aí, essa prática, vamos ver Colossenses 3, 9 e 10. Diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E o 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Olha que coisa interessante. Então, a santificação, volta no 9 lá, por favor. A santificação, ela inclui agora alguns aspectos que têm a ver comigo, tomar atitude. Não mentir uns aos outros. Quando eu sou desonesto, quando eu estou traindo, quando eu estou enganando, roubando, tudo isso faz parte da mentira, sim ou não? Tudo isso faz parte da mentira. A desonestidade, o adultério, a mentira, o falar mal do outro, tudo isso é uma mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, se eu aceitei a Jesus, estou vivendo na mentira, então significa que eu não estou vivendo a santificação que o Senhor exige de mim. Eu não estou santificando Cristo em meu coração. Ok? Então, eu devo entender que agora, em uma vida santificada, eu não posso mentir mais ao meu irmão, a ninguém. Não mentir a uns aos outros. Eu não posso mais fazer isso. Por quê? Porque eu me despi do velho homem. Ou seja, eu tirei aquela roupa do pecado e vesti uma roupa da nova natureza em Cristo Jesus. Amém? E a nova natureza de Cristo Jesus nos leva à verdade. Conhecereis a verdade vos... Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ok. Santificação, meus amados irmãos, preste atenção, isso aqui é muito importante. Santificação, ela só vem através da palavra de Deus. Não tem outro meio. O que não é santificação, pastor? O que não é santificação? Santificação é participar da igreja que diz assim, não é santificação, você tem que usar tal roupa, você não pode usar tal roupa. Isso não é santificação. Santificação não é a igreja ditar a você o que é certo, o que é errado, extra-bíblico. Santificação é a tua proximidade com a palavra de Deus. Amém? Como é que eu provo isso? Na oração de Jesus, perto da sua morte, em João capítulo 17, versículo 17, o que é que diz aí? Vamos ver. Santifica-os na... Opa, peraí, mas tem muitas verdades, sim ou não? Não, tem muitas verdades por aí. Tem a verdade da ciência, que é relativa, tem a verdade da filosofia, não é? Cada um tem seu olhar, sim ou não? Né? Mas que verdade Jesus está falando aqui? A tua palavra é a... Opa! Se você for para a ciência, a verdade da ciência é relativa. Se você for para a filosofia, a verdade da filosofia é relativa. Da psicologia, né? Está ali duas psicólogas, né? É tudo relativo. A verdade que é hoje, na nossa época, amanhã pode não ser, porque foram descobertas outras coisas. Está sempre se renovando isso. Mas a verdade da palavra de Deus não tem a ver com a verdade deste mundo. Amém? Ela é absoluta. Fale assim, a verdade de Deus é absoluta. Nem sei se essa água é a minha, mas já bebi. Todo mundo está santificado aqui, né? A verdade de Deus é a verdade absoluta. Amém? Então, meus amados irmãos, esta é a santificação que devemos praticar.
a palavra de Deus, quanto mais você lê, quanto mais você conhecer, quanto mais você amá-la, quanto mais você obedecê-la, quanto mais você conhecê-la, você estará se santificando. É impossível uma pessoa se aprofundar na palavra de Deus, é impossível. Augusto Cury, um grande expoente aí, né, da psicologia, da filosofia, ele era um ateu nato, ele não acreditava em Deus. Já leram Augusto Cury? Ele resolveu ler a Bíblia para combater o Evangelho, para combater a palavra. E aí o que aconteceu com ele? Se tornou um dos crentes mais firmes com Jesus até hoje. E não era uma pessoa leiga, era uma pessoa estudada. É uma pessoa estudada, que ele não faleceu. Então, a santificação vem por meio da palavra. Estou 30 anos servindo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Sabe o que me sustenta? A palavra. A Bíblia diz, se alguém falar, fale conforme os oráculos de Deus. Se alguém falar, fale conforme a palavra de Deus. Eu procuro manter ela aqui, sempre na minha boca, escondida no meu coração, para não pecar contra Deus. Então você, dificilmente, quem me conhece e me acompanha, dificilmente você vai ouvir falar coisas que não seja a palavra de Deus. Mesmo quando eu estiver falando alguma coisa que não seja diretamente a palavra de Deus, mas o conceito das minhas frases, das minhas ideias, estão sempre presas à palavra de Deus. Eu posso até falar de esporte, de política ou qualquer outra coisa, mas eu estou sempre tendo cuidado para não sair da margem e do limite que a palavra de Deus me dá. Amém? Eu vi crente aí na política se confundindo, xingando, falando um monte de besteira. Eu acompanho a política, eu tenho minhas preferências políticas, mas eu não me perco com nada disso, porque para mim a palavra de Deus é o meu norte principal. Amém? Eu não vou sair daqui para fazer algazarra, brigar, quebrar coisas, porque eu estou lutando pelos meus direitos. Não. Então, eu sei o que é certo, sei o que é errado, mas o meu guia maior é a palavra de Deus. Deus abençoe, nosso tempo é resumido, que esta palavra possa permanecer no teu coração. Amém? Falamos apenas a palavra de Deus, porque para mim não interessa meus conceitos. Pastor Jetro, eu vou dizer um segredo aqui para vocês. Tem aqui gente estudado, teólogo, tudo. Pastor Jetro nem terminou os estudos, tá bom? Aí eu falo como Paulo, o que eu aprendi no Senhor. Amém? Então, o que eu falo é segundo a palavra de Deus. Não tento me equiparar com ninguém, porque para mim a palavra de Deus é suficiente. Amém? Que façamos da palavra de Deus o nosso guia, a nossa bússola absoluta em todas as áreas da nossa vida. E aonde você estiver, você glorificará o nome de Jesus.